Seja bem-vindo à nossa quinta lição do discipulado. Nós estamos aqui hoje para estudar o plano de salvação, a parte 2. Nós vamos falar hoje muito sobre predestinação. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos fazer uma oração pedindo a direção de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos sabedoria, direção, orientação, discernimento, para que a gente possa compreender a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Efésios capítulo 1, versículos 3, 4 e 5 são os que eu vou ler. Acompanhe. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus, aleluia. A salvação ela é executada por Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A questão da salvação pertence ao departamento de administração, à Trindade, o primeiro andar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque tudo começa com Deus. E toda pessoa que Deus chama a confessar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pode ter a certeza e a segurança da salvação. O arrependimento é quem vai preceder a fé. O arrependimento vem antes da fé. O arrependimento também vem antes do crer. O arrependimento precede o crer em Deus. Deus nos proporciona o arrependimento. Deus nos faz passar a crer pela fé. Então Deus planta em nós o arrependimento, Deus planta em nós a fé para que possamos crer. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos informa em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esta é a certeza que nós temos, as promessas de Deus para conosco, na sua palavra, a Bíblia Sagrada. As constantes exortações que a Bíblia faz ao ser humano para que se arrependam e creiam em Jesus Cristo podem dar a ideia de que o ser humano por si só possa se arrepender e crer por si próprio. Uma pessoa arrependida é uma pessoa digna da misericórdia de Deus. A graça de Deus vem ao nosso encontro, ao encontro do ser humano. Deus é quem promove o arrependimento na vida das pessoas. Deus é quem planta fé no ser humano. Predestinação é quando Deus predestina as pessoas antes da fundação do mundo. Essa é a doutrina da predestinação. É o que é defendido nessa doutrina da teologia. A doutrina da predestinação, assim como a doutrina da Trindade, está além da nossa compreensão. Predestinar é dar um destino prévio, de antemão, antes. Foi o que Deus fez. E o profeta Isaías nos informa sobre a nossa limitada compreensão sobre a soberana vontade de Deus, quando ele nos informa, lembra-se de Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E o apóstolo Paulo nos informa, aqui escrevendo a Timóteo, sobre a responsabilidade que nós temos diante de Deus, em interceder, em orar por todas as pessoas. Porque Deus, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus declara que deseja que todos os seres humanos sejam salvos.
que todos os seres humanos cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, é um erro pensar: sou predestinado, posso viver como bem eu quiser, sou salvo, de qualquer forma mesmo. Quem assim pensa não tem o Espírito Santo de Deus. Efésios 1,4 vai nos informar que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A doutrina da predestinação não anula a pregação do Evangelho, porque há algumas pessoas que também assim dizem: não vou pregar o Evangelho, pois Deus já resolveu quem são os salvos, para que eu vou pregar? A questão é que nós não sabemos quem eles são. Portanto, precisamos pregar para todas as pessoas. Quando o apóstolo Paulo estava em Corinto, e o Evangelho de Atos assim relata, Atos 18:9. O apóstolo Paulo, certa noite, estava em Corinto, quando o Senhor lhe falou em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Porque uma coisa é certa, nós precisamos anunciar sempre que Jesus Cristo é Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17, assim nos informa a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Deus é quem abre o entendimento, quebrantando os corações das pessoas, para que elas recebam a sua palavra. Deus usa a sua palavra, e o Espírito Santo é quem legitima, quem autentica a palavra do Senhor no coração, na mente das pessoas, levando-as a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. A predestinação ensina que nosso destino final está nas mãos de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, o cosmos, o universo, todas as coisas. Então a base da predestinação é o amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus decidiu ter misericórdia de uma parte dos seres humanos e outra parte não. Ponto final. A teologia reformada entende que a decisão final para a salvação está nas mãos de Deus e não nas mãos do ser humano. Segundo esse ponto de vista, a eleição de Deus ela é soberana, conforme o bom propósito da sua vontade. Não se baseia em decisões ou respostas previstas por parte do ser humano. O ponto de vista da reforma afirma que nenhuma pessoa caída jamais escolheria Deus por iniciativa própria. Nenhum pecador jamais escolhe Deus por uma iniciativa própria. Pessoas caídas ainda têm livre-arbítrio, certo? E podem escolher o que desejam, mas a questão é, elas ainda não sabem escolher, não sabem o que é bom para elas. O problema é que elas não nutrem nenhum desejo por Deus e não escolherão a Cristo a menos que sejam regeneradas. Deus é quem promove o arrependimento nas pessoas. Os eleitos escolhem a Cristo somente porque foram antes escolhidos por Deus. Como no caso de Esaú e de Jacó, o eleito foi escolhido exclusivamente com base no beneplácito, na boa vontade, que é soberana, de Deus, e não com base em algo que tivessem feito ou desejado fazer. Assim, o apóstolo Paulo vai nos informar em Romanos capítulo 9, versículos 10 a 12 e 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então o Altíssimo Senhor, ele reserva para si o direito de ter misericórdia. Alguns membros da humanidade caída recebem a graça e a misericórdia da eleição. A misericórdia é quando Deus não nos dá o que de fato merecíamos. A graça é quando Deus dá
o que nós não merecíamos. Então a soberana vontade de Deus assim decidiu na eternidade. Os eleitos recebem misericórdia, os não eleitos recebem injustiça. Os eleitos recebem misericórdia, os não eleitos recebem injustiça. Ninguém é tratado com injustiça. Em Cristo, somos justificados diante de Deus. Salvação. Sem Cristo, estamos sujeitos à ira de Deus. Deus é rico em misericórdia. Sim, mas a sua vontade é soberana. Deus, na sua soberana vontade, não é obrigado a ser misericordioso com todos. Mesmo assim, nunca pode ser acusado de ser injusto com qualquer pessoa. Romanos 9, versículos 14 e 16, o apóstolo Paulo, explicando a soberania de Deus à igreja em Roma, ele assim coloca: então, o que nós diremos diante de todas essas coisas? Ele vai falar: então, o que diremos? É uma pergunta. Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. O que nós precisamos fazer? Descansar na soberana vontade de Deus, descansar na soberania de Deus. A regeneração, a conversão, é a ação do Espírito Santo no coração, na mente das pessoas, os pecadores, concedendo-lhes uma disposição santa em servir a Deus, servir a Deus, em espírito e em verdade. Antes da regeneração, a atração pelo pecado dominava o ser pecador. A partir da regeneração, o ser pecador passa a desejar o que é bom, reto e justo. A regeneração é, portanto, o novo nascimento, ou seja, o ato de Deus que é implantado no ser humano para que este viva uma nova vida, que o leve agora a se mover tão somente na direção de Deus. Isto é conversão, mudança de rota. Jesus disse em João 3, versículos 5 e 6, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Precisamos deixar bem claro aqui que arrependimento é diferente de remorso. No remorso, nós lamentamos pelo que fizemos e também o que não fizemos. No remorso, nós também sentimos medo das consequências pelo que fizemos. No arrependimento é diferente, nós sentimos uma profunda tristeza e pesar pelo erro cometido. Só que essa profunda tristeza, esse pesar, vem acompanhado de uma disposição em querer mudar de vida. O genuíno, o verdadeiro arrependimento e a fé salvadora vem de Deus. A fé é dom de Deus. A fé salvadora é a fé em Deus, é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A fé salvadora é a firme convicção, é a certeza efetuada no coração, na mente do ser humano pelo Espírito Santo, sobre que o Evangelho de Jesus Cristo é a verdade de Deus. O apóstolo Paulo assim afirmou a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por essa razão, por essa causa, também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O ser humano morto espiritualmente, ou seja, nas suas transgressões e pecados, este ser humano é incapaz de arrepender-se sem o agir do Espírito Santo na sua vida. Então o arrependimento, ele desvincula o ser humano da sua antiga vida, da sua antiga forma de viver, e o vincula a uma nova vida em Cristo. Porque em Cristo nós fomos justificados. Essa é a segurança do salvo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Quando, pela ação de Deus, o pecador recebe a Jesus como Salvador e Senhor, este é justificado diante de Deus pela obra redentora de Cristo na cruz, ou seja, sua morte e sua ressurreição. Então, a justificação é um ato judicial de Deus que garante, onde a justificação é um ato judicial de Deus, que é o grande juiz, que declara que a justiça de Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus. A justiça de Cristo, sua morte e ressurreição, perdoa o pecador e também o liberta do poder do pecado. Os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro são todos perdoados em Cristo. O pecador em Cristo é restaurado como filho. A justificação, ela não vai impedir o ser humano de continuar pecando. Este é ainda influenciado pelo pecado, mas não mais está sob o poder do pecado. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo sempre nos convence do pecado. João 16:8 assim nos informa que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos convidando a um arrependimento diário. E assim sendo, nós nos voltamos para Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João assim escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mesmo pecando, mesmo se arrependendo, o verdadeiro cristão, aquele que foi tocado por Deus, nunca jamais cairá completamente ou algum dia dirá, já fui um cristão. Quando Deus muda a vida de uma pessoa, esta pessoa pode até esfriar ou afastar-se de Deus por um determinado tempo, porém nunca apostatar da fé. Porque é certo, como afirma o apóstolo Paulo em Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é a segurança que nós temos, segurança da salvação. A garantia que Jesus nos deu de que aqueles que o Pai lhes deu, Ele os segura. Ele os sustenta. Segurança da salvação está em Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. O propósito e o poder de Deus garantem a nossa salvação, pois Deus não muda. Em Deus não há variação de mudança. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículos 33 e 34. Assim diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. A morte, a ressurreição e a intercessão de Cristo garantem nossa salvação. Jesus morreu em nosso lugar, o justo pelo injusto. Deus o ressuscitou, aprovando seu sacrifício. E este Jesus, o Cristo, intercede por nós como um advogado junto ao Pai, um advogado com grande causa. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O selo e o penhor do Espírito Santo garantem a nossa salvação em Cristo. A nossa salvação em Cristo, ela é pautada pelo selo, pelo penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós a partir do momento em que recebemos pela graça de Deus Jesus como Salvador e Senhor. E assim nos sela como propriedade de Deus.
e ao mesmo tempo o penhor, que é a garantia da conclusão da nossa salvação. Concluímos dando graças a Deus por Deus Pai, nosso querido Papai, Deus Pai, por Deus Filho, também o Deus Espírito Santo, por tão grande salvação. Judas 1, versículos 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, ou seja, sem defeito, e com grande alegria. A esse, o único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Judas capítulo 1, versículos 24 e 25. Encerrando, Romanos capítulo 8, versículos 35, 38 e 39. Essas palavras nos proporcionam as provas e a certeza do amor de Deus. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Versículo 39. Nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus por mais um estudo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesses estudos para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus os abençoe. Abraços.